Intolerância. O espiritismo está entre as tradições religiosas que mais cresceram no Brasil nas últimas décadas. Com 1,8% da população brasileira, cerca de 3 milhões de pessoas, segundo o censo 2022. Apesar de uma leve queda em relação a 2010, o espiritismo tem presença forte no Sudeste, principalmente e especialmente no Rio de Janeiro, e se destaca pelos mais altos níveis de escolaridade entre os grupos religiosos do país. Mas ainda enfrenta desinformação, estigmas e preconceitos silenciosos. Nesse episódio da série especial da CBN Campinas sobre intolerância religiosa e liberdade de crença, vamos falar sobre o espiritismo, a origem, seus princípios, as práticas reais dos centros e os desafios enfrentados por quem segue essa doutrina. Codificado na França no século XIX pelo educador e pesquisador Allan Kardec, o Espiritismo nasce a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857. No Brasil, a doutrina se desenvolveu de forma intensa e passou a fazer parte da vida religiosa e cultural do país. Para quem não conhece, o Espiritismo é frequentemente confundido com outras práticas espiritualistas, o que, segundo Wilson Lemos, diretor do SEAC, que é o Centro Espírita Allan Kardec em Campinas, está na raiz de muitos preconceitos. Ela é uma doutrina absolutamente cristã. A base do espiritismo, ou o modelo do espiritismo de virtude é Jesus. Nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Então, todo o cristianismo é baseado no Evangelho de Jesus. Todos os fundamentos da doutrina espírita, eles estão nos 5 livros básicos de Allan Kardec. O espiritismo é também espiritualista, mas nem toda manifestação espiritualista é espírita. Essa pequena confusão faz com que o leigo considere toda manifestação espiritualista como sendo espíritas, que é um erro e causa, na verdade, um desserviço para a nossa doutrina. Para a professora da Unicamp e pesquisadora da FAPEJ, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Brenda Caranza, o espiritismo nasce como uma filosofia moderna marcada pelo racionalismo, pelo estudo e por uma ética baseada na caridade. O espiritismo nasce como uma filosofia do século XIX na França, Allan Kardec. Ele vai fusionando elementos científicos e por isso se considera que é uma filosofia muito intelectual, onde a literatura é fundamental. Ela tem elementos de progressão, de encarnação, onde as pessoas vão progredindo à medida que se vão iluminando. E tem uma imposição moral e ética que é a caridade. Então, são 3 elementos fundamentais. O contato com o espírito do além, para ir crescendo espiritualmente. Uma filosofia que tem muito contato com a ciência, por isso o espiritismo é muito forte entre médicos e químicos. E você vai ter também o elemento de contato com o luto, a maneira de trabalhar a morte, porque você tem um contato com os espíritos que apaciguam a passagem da morte. E também a relação fundamental com a caridade. Todo o centro espírito é fincado nesse tripé. A leitura, são um nível intelectual alto, a caridade, fazer a ética e a ciência. No Brasil, o espiritismo se consolidou especialmente entre grupos urbanos e intelectuais, sem entrar inicialmente em conflito com o catolicismo. Os embates surgiram com leituras fundamentalistas e com a confusão entre espiritismo e religiões de matriz africana. Uma das maiores fontes de desinformação está na ideia de que centros espíritas realizam rituais secretos, sacrifícios ou práticas místicas, o que não corresponde à realidade, como explica Wilson Lemos. Quantos de nós não aprendemos isso? Isso é mistério de Deus, não começa a pensar nisso não. O espiritismo busca exatamente o contrário. Ele espera que a gente tenha dúvidas, que a gente questione, que entenda o acontecimento que está na nossa frente,
que a gente reflita e conclua. A mediunidade geralmente é uma ferramenta de resgate e de correção de erros do passado. Nossas reuniões são fechadas, mas não são secretas. Um componente importante de uma reunião mediúnica são os fluidos do ambiente da reunião. Quem já participa conhece os mecanismos de tudo, que está acontecendo e fica, nesse momento, emanando pensamentos salutares de amor e de paz para todos. De acordo com Lemos, o contato com o plano espiritual é um dos pontos que mais despertam curiosidade e também medo. Para o espiritismo, a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano que precisa ser estudada e educada. Nesse momento, o espírito faz uso do arquivo mental do médium e a comunicação acontece através da psicografia ou da psicofonia. Só que o nosso corpo, ele não tem compatibilidade direta com o nosso espírito. Eles não conseguem sintonia por uma diferença de condensação fluídica. Para que haja a união do espírito com a matéria, é necessário um terceiro componente. É o que chamamos de corpo astral ou perispírito. Agora, a garantia da fidelidade do processo está na moral do médium e na moral da equipe que está trabalhando. Está também na qualidade dos fluidos do ambiente e do comprometimento da equipe espiritual. Ele comenta também que, mesmo com uma doutrina baseada na caridade, os espíritas ainda relatam episódios de discriminação, especialmente em ambientes de trabalho e na escola. A doutrina espírita, ela nos ensina a sermos tolerantes com as desigualdades. É dos primeiros ensinamentos. Por que isso? Porque a gente acha que nesse processo evolutivo a gente precisa passar por experiências. O espírito não tem sexo. Hoje, a pessoa pode estar na forma de um homem, de uma mulher, amanhã os papéis podem se trocar. Se eu sou preconceituoso hoje, amanhã eu posso estar sofrendo esse preconceito. Então o espírito administra muito bem essa característica ou essa necessidade. E nas nossas casas nós somos procurados por pessoas que sofrem e a gente acolhe a todos, indistintamente, oferecendo o que melhor nós tivermos. E como nós somos minorias, a gente está acostumado a sofrer intolerância. Principalmente as crianças, no convívio social, sofrem ainda hoje intolerância por se dizer espírita. Nos centros espíritas, o acolhimento é aberto a todos. Pessoas LGBTQIAPN+, vítimas de violências, famílias em crise e pessoas em sofrimentos emocionais. O diretor do Centro Espírita Allan Kardec comentou que as redes sociais ampliaram a circulação de informações falsas sobre o espiritismo, muitas vezes associadas ao medo, ao misticismo e às falsas promessas. Os bons espíritos fariam tal procedimento, pois eles respeitam o nosso livre-arbítrio e as nossas decisões, e dificilmente usariam esse recurso como uma orientação, já que tudo o que eles diriam para nós já está no conteúdo do Evangelho, está tudo lá. É só a gente estudar, aprender e praticar. Então eu diria que uma casa espírita séria, ela não se preocupa muito com as fake news, porque ela orienta os seus frequentadores para que eles aprendam a analisar, a raciocinar sobre o conteúdo das mensagens recebidas e a divulgarem somente as que passem pelo crivo da razão. E também que tenha uma utilidade, um propósito útil na sua divulgação. Caso essa utilidade não seja encontrada, a melhor recomendação é não levar a mensagem adiante. Pesquisadores defendem que parte significativa da intolerância religiosa poderia ser evitada com educação religiosa plural, que informe sem doutrinar. A professora da Unicamp, Brenda Caranza, explicou. O preconceito nasce da ignorância. E o preconceito nasce da falta de contato. E o preconceito se cultiva a partir de separar os outros, fazer um gueto. Quando você conhece uma pessoa, talvez esses preconceitos caem.
Quando você visita uma igreja evangélica em um culto, ou uma igreja católica em uma missa, ou um culto de Exu em um terreiro, talvez seus preconceitos caem. Quando você visita um centro espírita que faz caridade e cirurgias espirituais, talvez seus preconceitos caiam. Que a escola pode ensinar como parte de um planeta diverso que tem muitas crenças, e as crenças religiosas, elas têm como missão ajudar as pessoas a serem felizes. Por isso tem códigos éticos para aprender a conviver. A escola pode ensinar os conteúdos religiosos, mas ela não pode ser proselitista. O que é ser proselitista? Querer converter as pessoas para uma determinada religião. O diretor do SEAC citou que os cursos gratuitos, ações sociais, estudos sistemáticos e acolhimento emocional fazem parte do cotidiano do Centro Espírita e que se organizam a partir de um princípio central. Fora da caridade não há salvação. Kardec entendia que a caridade é a supremacia das virtudes, pois não se pode ser caridoso sendo egoísta, sendo vaidoso, prepotente, intolerante, exclusivista e por aí vai. Por isso a caridade se torna a grande ferramenta pela busca da nossa salvação espiritual. Os relatos de preconceito contra espíritas ajudam a compreender um cenário mais amplo e preocupante no estado de São Paulo. Dados do Disque 100, canal do Ministério dos Direitos Humanos para denúncias de violações, mostram um crescimento nos casos de intolerância religiosa. Ao longo desta série especial, a CBN Campinas tem mostrado que a intolerância religiosa se manifesta de formas diferentes, mas nasce quase sempre da mesma raiz: o desconhecimento sobre o outro e a recusa ao diálogo. Garantir o direito de cada pessoa a professar a fé ou não ter fé é um dever coletivo, e combater a intolerância religiosa é também defender a democracia, os direitos humanos e a convivência em sociedade. No próximo episódio da série especial da CBN Campinas sobre intolerância religiosa e liberdade de crença, vamos falar sobre os povos indígenas e suas religiosidades, entendendo como a espiritualidade ancestral se conecta à identidade, ao território e à resistência cultural no Brasil. 10h30. Lembrando que você pode ouvir a série Liberdade de Crer no portal cbncampinas.com.br, que está totalmente remodelado. Lá na página de especiais, você ouve novamente todos os episódios desta incrível série de reportagens que o Samuel Rodrigues trouxe aqui pra gente. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos.